Ei, gente, muito boa tarde pra você. Globo Esporte tá no ar, cheio de notícias. Também tem fofoquinha, que eu sei que você gosta. Separações traumáticas no mundo do futebol, o assunto do dia. Já já a gente fala disso, mas vamos começar com o Galo, que tá com energia lá no alto. O pessoal com moral, a turma do Filipão. E ó, olho fixo na vaga da Libertadores. Tá na memória recente do torcedor atleticano. Hulk! Ele é incrível! Fora de casa, o Atlético não sabe o que é perder desde agosto. E como mandante, aulas do camisa 10. Gol do dono da arena! Se a gente considerar os últimos 5 jogos, o Atlético tem o melhor retrospecto do Brasileirão ao lado do Bragantino. São 4 vitórias e 1 empate. Sequência que traz alívio não só para o torcedor. O momento de respiro veio depois de 10 jogos seguidos sem vencer na temporada. Eu penso que estamos em um momento ruim. 9 na era Filipão. Nós não jogamos aquilo que pretendíamos. Não criamos aquilo que pretendíamos. Eu acho que o Filipão encontra uma estrutura de time do Cudê, alguns jogadores já entrosados, mas alguns problemas defensivos que ele procurou resolver e uma crise de confiança do time também, né? Então acho que o Filipão teve que trabalhar também essa parte psicológica, isso levou um certo tempo. Não posso dizer mais nada para a torcida, a não ser que eles trabalhem com muita vontade, eu trabalho com muita vontade, mas não tem acontecido o resultado. No caminho, tropeços também na Libertadores. Olha o choro do Paulinho. É impressionante essa imagem, né? Queríamos muito estar saindo daqui comemorando a classificação. Mas na coletiva, pós-desclassificação, A gente vem melhorando dia após dia, vem melhorando de jogo para jogo. declaração de um treinador que sentia que uma mudança estava por vir. Hulk partiu, bateu pro golaço! A partir do jogo contra o São Paulo, no Morumbi, eu acho que a defesa do Atlético cresce muito em confiança. Em vários jogos, o time não é vazado. E se a sua defesa não sofre gol, o seu ataque precisa produzir pouco. E aí aparece a figura do Paulinho, crescendo de produção, numa boa associação com o Pedrinho, principalmente, que entrou no time. Então acho que essas mudanças consolidaram esse momento de reação do Galo. Do jogo do São Paulo até aqui, o Atlético entrou em campo 8 vezes, só levou 2 gols. Um deles na última derrota que sofreu, 1-0 para o Vasco em agosto. Do Vasco! 6 rodadas do retorno, o Atlético conquistou 13 pontos de 18 disputados. É o melhor time da segunda metade do Brasileiro. 1 ponto do G6, o Galo vive o melhor momento da era Filipão. Eu acho que o grande ponto positivo dele foi confiar sempre no processo. Nunca deixar de mudar o time, nunca deixar de inovar e assim conseguir achar uma equipe que, para mim, pode sim dar condições, e acho que o Filipão acredita muito nisso, de chegar à Libertadores no ano que vem. No início do trabalho do Filipão, a gente teve uma sequência que não foi muito boa. E agora, graças a Deus e ao nosso trabalho também, nosso empenho diário, estamos com uma sequência legal aí de vitórias e a gente pretende estendê-la ainda mais. Vamos embora pra cidade do Galo. Olha quem tá lá, Lucian, se posicionada, porque ontem foi folga pros jogadores, mas hoje a turma já voltou ao trabalho, né, Lud? Boa tarde. Fala, Maurício, boa tarde pra você, pra todo mundo que tá com a gente. Pois é, ontem foi dia de folga, hoje o time já tá aqui trabalhando, agora focado no próximo jogo, que será contra o Coritiba, lá na Arena do Galo. O Atlético tá coladinho ali no G6 a 1 ponto do Fluminense, agora o objetivo é tentar esses pontos aí pra ficar numa colocação que leva a vaga para a Libertadores. Um outro assunto é que o Atlético foi punido pelo STJD por causa de um drone que sobrevoou o jogo do Atlético contra o Santos. O jogo precisou ser paralisado por 1 minuto e o STJD entendeu que isso pode ser prejudicial para a partida, principalmente por causa dessa paralisação, e por isso a punição de R$ 2.500 ao Atlético. Maurício. Lud, cuidado com os drones, pega no olho, é um perigo. Bom trabalho pra você. Vamos mudar. 2 tempos distintos em Porto Alegre. Primeiro tempo do Atlético foi muito ruim. Segundo tempo, após as mexidas do Scolari, o Atlético melhorou, conseguiu fazer os seus 2 gols e conquistou uma vitória que era assim meio que protocolar, tem ganhado as reservas do Inter, mas não foi um jogo fácil. E o Filipão deu um nó no Cudê no segundo tempo, mas o Cudê deu um nó no Filipão no primeiro, porque com reservas deu um sufoco danado no Galo. Me parece que a força defensiva, Nath, mais uma vez segurou a onda.
Sim, e dessa vez as escolhas do Filipão, elas foram preponderantes, né? Coloca o Edenilson substituindo o Otávio. No segundo tempo faz um ajuste do posicionamento do Edenilson, que passa a atuar pela ala direita, é dele o cruzamento, né, pro gol que o Hulk faz posteriormente, mas assim, um primeiro tempo em que o Atlético só não sofreu gols pela atuação do Everson e porque o Luiz Adriano, vamos combinar, né, que gol bizarro que ele perdeu, né, ele perdeu 2 chances claríssimas. E aí eu acho que é muito mais pela postura do Atlético, que não estava conseguindo imprimir um ritmo de tanta intensidade como o Inter. Parecia que o Inter estava muito mais afim do jogo. E pareceu muito mais uma questão de postura e porque o Pedrinho não estava rendendo. E o jogo do Atlético hoje passa muito pelo Pedrinho, né? É ele que é esse homem de ligação. Não é um Atlético que tem tanto volume de jogo, mas o volume que cria passa muito pelos pés dele. Ele não estava vivendo uma noite boa, a entrada do Igor Gomes. O Igor Gomes, inclusive, tem tido estrela nesse sentido, né? Entra num jogos que estão bem complicados e ele ajuda a destravar, marcando gols. Foi assim na Libertadores, assim também contra o Inter, mas acho que o Filipão foi muito inteligente em mexer no time sem necessariamente ter que trocar muitas coisas, ajustando o posicionamento, explorando os espaços que o Internacional deixava e explorando também o fato de que o Inter não tinha tanta qualidade porque jogava com os reservas. O Galo tem 2 atacantes, Romano. Um é craque e o outro é bem acima da média, que é o Paulinho. O Paulinho não fez um bom jogo. Mas o Hulk foi lá e achou aquele gol lá. Tem mérito do Alan Franco ali na cabeçada. O goleiro do Inter faz uma bela defesa. Mas o Hulk voltando a marcar. Muito bom pro Atlético, né? Poder contar com o luxo de ter 2 atacantes desse calibre. Quando um marca, o outro dá assistência ou não participa. Quando o outro não tá bem, o outro vai marcar. Mas aí tem um detalhe, né? Ele não marcou gols, mas ele levou muita preocupação para a defesa do Internacional. Tanto que o Inter sempre tinha um na marcação e outro na sobra. A mexida do Filipão, ela foi tão certeira, né? E a visão, a leitura de jogo foi tão certeira que ele perdeu o meio campo no primeiro tempo. Como disse a Nath, o Pedrinho foi encaixotado e não conseguiu jogar. No segundo tempo, quando ele faz as mudanças, ele obriga o Kudê a colocar os titulares em campo para tentar recuperar esse meio campo. Só que aí ele já tinha dominado o meio campo. E mais uma vez o Alan Franco entrou muito bem no jogo. E ele aprendeu, a passagem dele pelo Tadieres fez muito bem, porque ele agora pisa na área. Ele dificilmente pisava na área quando ele chegou ao Atlético, agora ele está pisando na área, isso é importante para o Atlético. O Igor Gomes deu intensidade ao time do Galo e isso foi importante. No primeiro tempo, o Atlético sofreu muito com as transições e toques de bola rápido do Internacional. E também é uma coisa ali que o Filipão tem que dar uma olhada nos próximos jogos. Ô Edu, eu brinquei aqui o Filipão dando nó no Kudê, o Kudê dando nó no Filipão. Filipão deu um nó em você também? Porque na hora que ele deixou o Edenilson lá na direita, eu pensei, falei, eu colocava o Zaratio. E o Edenilson jogou bem, Edu. Ô Léo, primeiro o Filipão não errou na escalação, né? Não, ele colocou o time que ele mandou todo mundo imaginava que tá jogando. Que vinha rendendo, o Edenilson fazendo o papel do segundo volante, o Pedrinho fazendo o papel de um 10. Ele não é um 10, ele não é articulador. Mas ele é o que melhor se encaixou nessa função do 4-2-3-1 do Filipão, que não deu certo. E eu nem acho que o Atlético não foi bem porque o Pedrinho não estava numa boa noite. O jogo não favorecia o Pedrinho. O Pedrinho precisa de Paulinho, de Hulk e de Pavon mais avançados. O Pedrinho precisa de encontrar um passe com o Paulinho nas costas da defesa, com o Hulk, tabelar com o Hulk como ele fez contra o Cuiabá. E não tinha isso, porque o Hulk estava a 50 metros do gol. Paulinho e Pavon atrás do Pedrinho. Quando a bola chegava no Pedrinho e ele girava... Ele tinha que tocar pra trás. Não tinha ninguém e o Hulk no círculo central, então não tinha com quem ele jogar. E então o Hulk tomando pancada lá do zagueiro. Não era um jogo favorável para esse articulador, pro Pedrinho. O que faz o Filipão no segundo tempo? E aí me surpreendeu, porque eu não espero grandes mudanças táticas do Filipão. Ele espelhou o Inter. Ele volta pro segundo tempo, coloca o Atlético naquele 4-1-3-2 do Kudê, o Inter saía com 3, ele avança o Paulinho, o Hulk marcava os 3 que saíam. Não estava dando certo. Aí ele põe o Paulinho. 2 fechando 3. E mais uma linha de 3 com o Igor Gomes centralizado e o Edenilson pela direita, fazendo a função de um ala e o Mariano jogando por dentro. Ele igualou, encaixotou o Inter também e aí tivemos jogo na segunda etapa. O Igor Gomes entrou bem demais. Ele tem que ser titular no próximo jogo? Não, porque o próximo jogo é um adversário que vai se fechar e o Atlético vai precisar de um jogador com a característica do Pedrinho. Fala, massa atleticana. Trago mais notícias do Galo. Mas antes, deixe o like no vídeo e se inscreva para não perder nenhuma novidade. Galo tem a melhor campanha do retorno do Campeonato Brasileiro.
A boa campanha do Atlético no retorno do Campeonato Brasileiro, com 4 vitórias em 6 partidas disputadas, faz crescer as chances de o clube se classificar para a próxima edição da Copa Libertadores. Ao fim da 25ª rodada da Série, o Galo tem 50,1% de chances de conquistar a vaga para a principal competição continental, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Neste momento, o time comandado por Felipão ocupa a 7ª colocação na competição nacional, com 40 pontos conquistados. Campeão da Copa do Brasil, o São Paulo já está garantido. Não se esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as notícias do Atlético. Até a próxima!